De volta no terceiro bloco com Lima. Lima, nós estamos colocando aqui a questão da diversidade, da pluralidade. Como você vê a oportunidade hoje? Ela já está geral, né? Tanto para esse como para aquele, ou ainda os negros enfrentam barreiras? Olha, a barreira que o negro encontra é da questão econômica. A gente percebe, por exemplo, numa situação de buscar o trabalho, buscar o estudo, não tem condição financeira para se preparar para isso. Então, isso uma coisa leva a outra. Porque a maioria negra tem um poder econômico não condizente para se processar para ter uma ascensão. Uma ascensão. Isso é marcante, porque se você não tem emprego, um emprego que possa estabelecer cuidado da sua família, uma desenvoltura, que todos possam estudar, é difícil a situação. Mas as portas estão abertas, é só poder atravessar através dela. Então, como que você vê, e a gente poderia colocar isso para quem está nos assistindo lá em casa, a diferença do menino Lima, enquanto criança, né? O que, lógico, muita coisa mudou, mas como a gente pode ver o que você acreditava na época e quais eram as esperanças do Lima quando era criança, quando estava na sua fase, no seu auge, de uma criança hoje nos seus 8, 9 anos? Olha, veio de uma marcação baseada naquilo que estabelecia pelo pai. Meu pai era ferroviário, então, naturalmente, filho de ferroviário vai ser ferroviário também. Então, isso é uma história que a gente percebe, já era tradição naquela época. Então, eu estudei na escola, já tive uma preparação para entrar na ferrovia. Meu pai, depois que estava na ferrovia, que ele foi estudar, que para ser mestre, eu tinha que estudar. Então, eu entrei já estudando todas aquelas matérias que ele viria estudar depois de velho. Mas, então, existia uma preparação. Eu já estava preparado para ser ferroviário. Tá. Então, à medida que vai se desenvolvendo o trabalho, eu, por exemplo, agora já pensei nos meus filhos diferente. Eu já galguei um degrau, virei professor, e eles, naturalmente, são professores, podem ser doutores, poderiam ser doutores, né? Mas são professores também. É muito bom assim, né? E, naturalmente, as famílias pensam nisso, né? E seria interessante que admitissem que se eu não posso ser um doutor, se eu conseguir que meu filho consiga ser alguma coisa melhor, vamos nos esforçar. Porque não pode se acanhar, achar que, bom, está muito bom assim, basta que aprenda a trabalhar numa loja, numa oficina, está muito bom. Nessa questão, então, de oportunidade, as oportunidades hoje estão sendo as mesmas para todos ou não? Existe... As oportunidades existem, entende? Mas acontece que, de repente, a condição de chegar-se até ela que é difícil, entende? Eu vejo, na maioria dos ofícios, das profissões e tal, a ascendência do negro mais dificultada por causa disso. Porque não teve uma condição, vamos dizer, financeira para chegar a esse caminho, né? Eu acho que é por aí, as oportunidades estão aí, mas acontece que a ascensão do negro é mais difícil. Uma questão que é debatida e que eu acho que é muito cuidadosa para a gente falar, mas com relação a essa questão de cotas, né, que são dadas nas universidades, são dadas, né, o negro ele acaba tendo, por exemplo, numa prova 10% a mais, porque é negro, daí 3% a mais, porque estudou na escola pública, então ele pode até chegar a ter algum privilégio. Você vê isso como uma questão saudável? Ou como que você processa isso? Porque na minha sinceridade, eu já tentei analisar de vários aspectos. E aí tem horas que eu acho que são saudáveis, tem horas que eu acho que está discriminando, e eu fico assim... Eu vejo a coisa quase que matemática aí. Tá. Entendo. Antes disso vem o lado social e tal, desde aquela época, desde a dívida
que a sociedade brasileira tem para com os negros. Se nós fôssemos pedir uma indenização sobre tempo de escravidão, esse país iria à falência. Eu acho que o povo americano, depois que o presidente Obama se elegeu, amainou um pouquinho essa indenização. Mas eu temo que o nosso país está muito difícil de chegar lá. Aqui não houve a discriminação, aquele racismo tão contundente como nós vimos lá nos Estados Unidos, mas nós somos um povo bem mais de encostar o negro no seu lugar. Eu acho que, se for analisar por essa questão da dívida que a sociedade brasileira tem com o negro, é muito justo essa petição de cotas. Agora, porém, é bom entender as pessoas que essa cota não é ela simplesmente uma cota banal. Eu acho que essa ascendência, aquela nota, aquela ascensão à faculdade, ela tem um limite, não é o negro que não tem a capacidade, é aquele que chegou num patamar, né, que ele está igual à maioria, vamos dizer assim, que teve condição de estudar, se preparar, do branco, né, e que poderia ir para a faculdade, mas ele tem um monte de gente na frente, então na hora da disputa não conseguiu. Então não é a pior situação de negro estudante, é o melhor que conseguiu. Então não é, inclusive já tivemos exemplos muito marcantes de estudantes que conseguiram essa cota e se formaram e são brilhantes. Então não é dizer que é um aluno, é um cotista que vai envergonhar a raça, não é bem assim. Eu não digo nem nessa questão de vergonha, eu digo de que eu acho que nessa questão mesmo, enquanto ser humano, às vezes fica assim, o que me preocupa às vezes é como a gente pode ser rotulado, entendeu? Como que isso pode se processar. Eu entendo que tem muitos negros que ficam, não sei se porque eles já estão acomodados no seu nível universitário e tudo mais, que não sente isso. Quantos gênios da cultura, da ciência e tal, não conseguem porque não estão preparados, porque em outras matérias são especificamente ligados à química ou física, seja o que for, mas eles não conseguem ter aquele montante de disciplina que possa fazê-lo chegar numa faculdade. Então, é esse aluno, né? Estou falando uma coisa bem específica, não estou querendo filosofar aqui, estou colocando específica, é um aluno brilhante, mas ele não tem condição, mas se ele é inteligente nesse aspecto específico, ele vai passar e não vai, porque ele sabe muito bem daquilo, ele pode gostar muito bem de cultura, é uma pessoa preparada para se expressar, é um ótimo cidadão para desenho, para pintura, para arquitetura. Entende? Estou falando já especificamente daquilo que ele possa desenvolver. Na área que ele pode... Mas ele tem que ter outros preparos intelectuais para fazê-lo chegar até a universidade. E é esse ponto que a cota vai ajudar. De repente você vê, puxa vida, mas esse cara de cota não era tão brilhante em matemática, mas é um excelente arquiteto, vamos dizer assim, ou ligado a história, ou qualquer outro assunto, geografia, sei lá. As artes. As artes, né? Então, eu vejo por esse lado. Estamos terminando o terceiro bloco com Lima e já voltamos.